Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala aí, Marquinhos. Tudo na boa. Aqui, começando a esfriar, Ó. finalmente. A chuva tá chegando, Então é o né? disque, né? Diz que vai chover, né? Esse fim de semana tá previsto chuva, começando hoje de noite, mas principalmente Pois na é. sexta e no sábado. Vamos ver, né? Sexta, Vamos estão falando ver. que vai chover tá até 2 centímetros na região aqui do litoral, do norte Ó. ao centro. 2 centímetros de chuva é coisa pra caraca, cara. Vamos É ver, coisa pra né? caraca. Até agora, naga, é o Necas de Pitibiriba, né? Mas Hum. rezando aí, né? Eu tava vendo, né? Já deu uma. Na verdade, assim, cara. Ficou quente, né? Eu lembro que eu falei semana passada, tava aquele calor. Tá mais ou menos sábado, ficou um calorzão. Domingo já deu uma quebrada e aí deu uma Não, não, melhorada, né? sábado caiu. Aí domingo e segunda piorou de novo. Foi o mais quente, é. Sexta e sábado acabou a onda de calor, aí Mas domingo e tava quente segunda, ainda, cara. domingo tava tava assim, um pouco acima para temporada, mas bem abaixo do que tava. Sábado, domingo diminuiu, sexta e sábado, domingo e segunda veio. Você não pode chamar de onda de calor quando não são 3 dias no mínimo, né? Então não é, Uma mas deu uma marola, né? subida, mas tem uma subida forte na temperatura, 33 graus e tal, 34, depende do lugar. E aí de terça para cá, ela tá caindo todo dia uns 2 graus. Tá Amanhã, fresquinho. amanhã vai cair mais um pouquinho e sexta ela vai cair 5 graus. Ó, Pois é, vai ser um negócio. Aqui vai ser máxima de 21, mínima de 13 e depois só cai. Vai caindo direto. vamos ver, Sábado mais né? ainda, domingo mais ainda. Enfim, agora eu espero que só caia direto até começar o inverno, né? Agora, Agora, que não fique subindo. Mas eu que sou inimigo do verão. Mas enfim, pô, tava demorando, né, cara? Tá pô, demorou bastante. desagradável Meiuca já do. aquele calor, pô, muito Não, desagradável. meio de novembro, cara, já é pra. A natureza sente, a gente sente, todo mundo sente. Isso aí. Bom, João, vamos, antes de passar para o primeiro bloco, vamos fazer aquela minutagem tradicional. Primeiro bloco, trataremos de tudo que é relacionado à guerra, toda a questão relacionada a Gaza, Cisjordânia, que está em chamas. Cisjordânia pegando fogo, hoje mais do que Gaza. Trataremos também da questão do Líbano, né? Novos ataques israelenses na região fronteiriça ali e muita discussão com o Hezbollah, que está ameaçando retaliar, e também trataremos de questões relacionadas à Síria, já que essa semana o presidente sírio esteve na Casa Branca, foi recebido pelo Donald Trump e se falou inclusive de acordos com Israel. Segundo bloco, trataremos de toda a questão envolvendo a política interna essa semana. A gente vai continuar tratando aí da questão da procuradora do Exército, né, que foi demitida na semana passada, pediu demissão, foi demitida, né, depois de ter descoberto que ela era responsável pelo vazamento de um vídeo, né? Comentamos isso tudo na semana passada e vamos comentar o desdobramento disso. Também falaremos aí da aprovação da lei de pena de morte para terroristas em primeira instância, bem como também da aprovação em primeira votação também da lei que é aí, vamos dizer assim, eu não vou chamar de reforma das comunicações, não, vou chamar o golpe das comunicações, porque na verdade, mais uma vez, o ministro das Comunicações, Shlomo Kerry, tentando passar uma lei que, enfim, restringe cada vez mais a liberdade de imprensa, questões, canais televisivos de atuar no país e tudo mais. Comentaremos tudo isso. E também outras questões relacionadas ao chefe do Mossad, que está de saída, e também uma carta enviada por Donald Trump para o presidente israelense ia falar Vladimir Herzog, mas não é, né, cara? É o Yitzhak Herzog, não é o Vlado, é o Yitzhak. Os dois são Herzog, mas não são da mesma família. O Trump mandou uma carta aí pro Herzog, que não é uma carta de amor. Falaremos dela também no segundo bloco. Terceiro bloco, a gente vem de palavra da semana, mas não vem de dica cultural. Vemos aí, estamos vindo com um novo bloco não, um novo quadro, né? É o personagem da semana, onde a gente vai tratar aí fazer sempre uma biografia rápida de um personagem político, histórico, enfim, cultural, seja lá o que for, que nós decidimos, uma vez por semana, um personagem histórico a gente aí
vai trazer para vocês também nesse terceiro bloco e, obviamente, Correio dos Ouvintes e tudo que outras coisas que precisaremos falar. É isso, só antes mesmo de passar para o primeiro bloco, agradecer aí a nossa nova apoiadora, Cecília Alcala. Brigadão, Cecília, brigadão pelo seu apoio. Para quem ainda não faz e gostaria de fazer, é possível fazer no Brasil pela plataforma Apoia-se, né? Que o link é apoia.se barra do lado esquerdo, ou para quem mora no exterior, pelo Patreon, e o link é patreon.com barra do lado esquerdo. Os links estão na descrição do episódio. É isso, João. Agora sim, vamos que vamos. Vamos para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões envolvendo a guerra em Gaza e na Cisjordânia esta semana. Bom, na verdade não é só Gaza e Cisjordânia, né? Tem mais um monte de coisa aí, mas vamos lá, vamos começando. Bom, gente, Gaza essa semana. Gás, essa semana a gente não teve novas notícias, novas notícias e notícias importantes sobre o que vai acontecer com o futuro de Gaza. Está tudo ainda muito obscuro. Quais são as forças que vão entrar? Estados Unidos, Turquia, Azerbaijão, sei lá, mas quem quiser mandar tropa aí, eu acho que todo mundo que quiser mandar tropa vai acabar mandando, porque afinal de contas ninguém sabe direito como é que isso vai funcionar e como vai fazer. E eu acho que é por isso também que a gente não tem muitas informações, né? Porque eles estão ainda tentando decidir qual vai ser o futuro e o que vai ser feito com a faixa de Gaza. Obviamente a situação continua muito ruim por lá, as pessoas continuam tendo dificuldades para receber alimentos. Obviamente a grande maioria das pessoas não tem casa, não tem moradia, não tem escola, enfim, o caos continua na faixa de Gaza. Pelo menos o número de pessoas morrendo está sendo menor do que era quando o conflito estava a todo vapor, né? Hoje a gente ainda teve alguns ataques essa semana, alguns confrontos, bombardeios, mas vamos dizer assim, em muito menor escala. Só que uma notícia muito impactante essa semana que a gente teve da faixa de Gaza foi o retorno aí do soldado israelense Hadar Goldin, que era um soldado israelense que foi sequestrado, seu corpo, né, foi sequestrado pelo Hamas na guerra em 2014. Ele já estava há 11 anos sequestrado na faixa de Gaza, tinha 23 anos na época, né, era de Kfar Saba, e somente agora, né, que o corpo dele foi devolvido pelo Hamas. E enfim, fechou, a família dele fecha aí esse ciclo, né, um longo ciclo de espera pelo retorno do corpo do Hadar Golden. E a grande notícia relacionada aos territórios palestinos essa semana, as grandes notícias, na verdade, né, João, vieram aí da Cisjordânia. A gente teve mais uma série de pogroms acontecendo na Cisjordânia essa semana, a violência comendo solta, os terroristas judeus invadindo várias propriedades de palestinos em diversas regiões do território aqui do lado direito do muro, e estão realmente tocando o terror, estão barbarizando, agredindo, queimando, destruindo e absolutamente nada acontece. E só tomou a mídia essa semana, né? Foi um tema muito falado aqui, porque eles também atacaram, atacaram soldados, invadiram uma base militar, e aí sim as coisas tomam uma proporção maior, né? Porque, afinal de contas, agredir e destruir propriedade palestina não é um problema, porém, atacar soldados é sim um problema para o mainstream israelense. É isso, João. Os olhos, né, saem um pouco de Gaza e a Cisjordânia continua a todo vapor. Smotrich, Ben-Gvir e os seus asseclas, né, e suas gangues que atuam livremente pela Cisjordânia continuam fazendo o que bem querem. E apesar do governo Trump dizer que não vai haver anexação da Cisjordânia, de fato, o que a gente vê é cada vez maior o controle israelense. Pois é, esse caso, enfim, como a imprensa descreveu, né, a mídia israelense descreveu como Raolei Panim, que são mascarados, né, atacaram primeiro palestinos na região industrial da cidade de Tulkarem, que fica mais ou menos na mesma linha horizontal, né, de Netânia, da cidade israelense de Netânia, bem próxima à fronteira com Israel, a linha verde, né, do lado, assim, eles estão ali do lado direito do muro, o muro literalmente os separa de Israel. Quem pega a Rota 6, que havia uma via expressa privada, inclusive, que liga o norte de Israel até Yokneam, se não me engano, né, vai até o sul, até a região, acho que de Rahat, para quem vai seguir depois caminho para Beersheba.
essa via ela passa paralela ao muro e você vê Tulkarem. Inclusive tem um caminho, né, se você pega vindo de Netânia, um viaduto por cima, a cidade de frente com a praça central ali de Tulkarem, com uma bandeira gigante da Palestina. Qualquer carro que está passando por ali, obviamente que é proposital, que aquela bandeira está ali, para que os israelenses que não peguem esse viaduto deem de cara com essa bandeira. Misteriosamente, depois do 7 de outubro, essa bandeira desapareceu dali. Não sei se todo o tempo, mas uma vez que eu peguei o carro por ali e passei por aquele viaduto, a bandeira não estava. Imagino eu que tenha sido obra dos soldados israelenses. É, mas enfim, Tulkarem é uma das 8 cidades palestinas que são região A da Cisjordânia, ou seja, toda a administração, tanto civil quanto militar, militar entre aspas, ela é da autoridade palestina, ou seja, em tese não há tropas israelenses nessa região. Eventualmente elas entram para fazer operações, mas elas não são permanentes ali como são nas áreas B. E é uma cidade, se não me engano, é a sétima ou oitava, né? É a sexta ou sétima maior cidade da Cisjordânia. Não é muito grande, talvez seja a quinta, não sei, acho que Jericó é a menor. Eu acho que Calquília e Tulkarem são mais ou menos do mesmo tamanho. Não sei se Ramala também está nesse nível. Ramala não é uma cidade muito populosa, né? Mas população bem menor que Hebron, que Jenin, que Nablus, por exemplo, que são as maiores cidades da Cisjordânia. Mas isso não deixa de ser uma cidade importante, que faz ali uma mini metrópole com Calquília. E o fato desses terroristas judeus, né? Se a gente chama o Hamas de terrorista, a gente tem que chamar esses caras de terrorista também. E colonos extremistas, eles foram atacar Tulkarem e mostra que eles estão dando um passo além. Então, geralmente eles atacam vilarejos palestinos, que são próximos a assentamentos, justamente para empurrar a população palestina para as cidades. O fato deles atacarem a periferia de Tulkarem mostra que eles estão dando um passo além, né? Estão querendo transformar impossível a vida também das pessoas nas grandes cidades palestinas. Mas aí, esses caras, sabe, totalmente sem controle nenhum, eles atacaram unidades militares israelenses que, frente à ausência total da polícia para frear esses ataques dos colonos, quem teve que freá-los naquele momento foram os soldados que, no exercício da sua função, eles não podem permitir que isso aconteça ali. Então, eles atacaram os soldados. Essa não foi a primeira, nem a segunda, nem a quinta vez que os colonos radicais terroristas judeus, que quiserem chamar, atacam esses soldados. E que quando eles atacam soldados, isso sai na mídia, né? Agora, para vocês terem uma noção, tá? Uma reportagem no Canal 12 mostrou hoje que em 2022 foram abertos 235 pastas na polícia contra colonos radicais por eventos violentos na Cisjordânia. Em 2023, no ano que o Ben-Gvir assumiu, esse número caiu de 235 para 150. E esse número de pastas abertas, ele é diametralmente oposto ao número de casos de violência. Ou seja, quanto mais violência, menos pastas abertas. E no ano de 2024, que foi o pior ano de todos, foram 60 pastas abertas pela polícia contra esses colonos. Em 2025 a gente não tem esse número ainda, mas esse é o número até 2024. Ou seja, caiu perdão, de 235 em 2022 para 60 em 2024. Ou seja, 2024 foi um quarto do número de casos que a polícia abriu contra esses colonos. 2022, vale a pena lembrar, era outro governo. E o ministro da Polícia era do Partido Trabalhista naquele momento, né, o Omer Bar-Lev, que tinha um ministro da Segurança Pública, né, que tinha um compromisso com a sua pasta, não só com a sua agenda de colonização, anexação e limpeza étnica da Cisjordânia, como tem o Ben-Gvir. Então isso diz muito sobre o que está acontecendo. E o caso, obviamente, vira notícia quando as vítimas são soldados. Hoje no Canal 12, os soldados foram entrevistados, alguns deles pelo canal, relataram os casos de violência, e aí o próprio chefe das Forças Armadas, o Eyal Zamir, ele declarou que vai aumentar o contingente de soldados para evitar esses casos. Falou que essas pessoas são uma minoria que faz muito tumulto e que atrapalham, inclusive, a segurança dos próprios colonos com essas ações. Que é uma retórica importante para que ele possa ter alguma legitimidade para poder atuar contra eles, se é que esse é o seu objetivo. Então a gente agora voltou a falar da Cisjordânia, parece que a gente voltou para o 6 de outubro de 2023, quando a gente não falava de Gaza e começa a falar da Cisjordânia. Em Gaza, a notícia da semana, e praticamente a única notícia que saiu aqui na mídia israelense sobre Gaza, foi, como o Marcos falou, a resolução, a devolução do corpo do soldado Adar Goldin,
que foi morto na operação Margem Protetora em 2014. Até então, a maior operação israelense na faixa de Gaza. É, ele tinha 23 anos naquele momento, já era reservista, e seu corpo foi devolvido 11 anos depois. Ele entrou na contabilidade dos 251 sequestrados, ele era um deles. Dos 251, cinco deles eram de períodos anteriores ao 7 de outubro. Né? O Adar Goldin era um deles, tinham dois deles vivos, né? Um deles é o civil etíope israelense, né? O Avram Mengistu, que foi libertado no cessar-fogo ali de janeiro a março desse ano. Foi libertado vivo, ele ficou também, ele permaneceu mais ou menos mesmo, ele ficou de 2012, se não me engano, até 2025, no cativeiro do Hamas. Uma pessoa com problemas mentais, enfim, que foi libertada esse ano. O Adar Goldin não teve a mesma sorte, porque ele já foi sequestrado depois de morto, né? O seu corpo foi capturado pelo Hamas e mantido é, como ferramenta para troca de prisioneiros. No fim das contas, acabou funcionando dentro desse marco, desse acordo do cessar-fogo agora dessa guerra. O corpo dele era dado como desaparecido, ele era tido como um novo Ron Arad, que era um piloto de helicóptero militar israelense que em 86, numa missão no Líbano, o helicóptero ele teve um problema e ele caiu. Eram dois pilotos, um deles Israel conseguiu resgatar. O Ron Arad ficou sob controle do Amal, que é um grupo xiita do Líbano, que o repassou para o Hezbollah. E o Mossad, há pouco tempo, disse que as informações que tem é que o Ron Arad foi morto em 88, 2 anos depois de ele ser pego. A gente chegou a ver fotos dele, né? A gente não, né? Mas aqui, a gente não estava aqui em Israel ainda naquele momento, eu era muito pequeno, o Marquinhos também, mas as imagens dele e cartas dele foram divulgadas pela mídia até que a gente deixou de ter, a população deixou de ter informações sobre ele, porque de fato ele estava morto. E até hoje o seu corpo nunca foi resgatado. E o Adar Goldin era tido como um novo Ron Arad, porque ninguém sabia onde estava o seu corpo. Até que o exército israelense conseguiu descobrir uma célula do Hamas dentro de Rafah. O exército israelense ainda controla Rafah, ou Rafah em hebraico, com mais ou menos 200 terroristas do Hamas num túnel, e as informações de inteligência asseguravam que o corpo do Adar Goldin estava ali. O Hamas dizia não saber o paradeiro, que a gente viu agora que era mentira, e em troca de um acordo para que o exército não prendesse barra matasse esses terroristas, o corpo do Adar Goldin foi devolvido. Ele foi o 24º corpo devolvido, só restam quatro agora em Gaza, e a família dele pôde fazer finalmente o enterro dele como corresponde, né? Enfim, isso leva a gente a uma situação na qual esses quatro que o Hamas e a Jihad Islâmica alegam de não saber onde estão o seu paradeiro, a gente tem uma certa desconfiança quanto a isso. Porque o Adar Goldin era um desses, e de repente a gente sabe, né, que o Hamas sabia onde estava o paradeiro e que estavam escondendo esse paradeiro de Israel, dos Estados Unidos, até que Israel descobre o paradeiro e eles são obrigados a devolver o corpo. Então a gente não tem como assegurar que o que o Hamas diz sobre não saber o paradeiro dos outros quatro corpos é verdade ou não. A gente sabe, a gente falou na semana passada sobre o interesse do Hamas em demorar um pouco para devolver esses corpos, para estender a fase 1 do cessar-fogo até que se chegue a uma situação de que a fase 2 ela vai entrar em vigor, ainda que não haja um acordo pleno e completo enfim, sobre os seus termos, né? Enquanto isso, a gente vive essa expectativa, tanto do acordo para a fase 2 quanto dos outros corpos sendo devolvidos. O governo dos Estados Unidos já disse que não vai querer, não quer a volta da guerra, e ela não deve voltar. É muito pouco provável que ela volte em qualquer cenário, pelo menos a curto prazo. E agora resta ver o que vai ser acordado. Como ninguém está falando nada sobre isso, parece que a situação ela foi normalizada. E é muito perigosa essa normalização da situação, porque a população de Gaza ela vive em meio de destroços. Ela vive uma vida absolutamente desoladora depois de toda a destruição ali, da morte, os escombros. Não houve atualização, por incrível que pareça, do número de mortos pelo Hamas depois da entrada do cessar-fogo. Isso indica para a gente alguns cenários, né? Ou que o Hamas não está conseguindo levantar a quantidade de entulho para poder detectar corpos em determinadas localizações, é, ou que talvez esse número não seja tão mais alto do que eles antes estavam alegando que fosse. A gente não tem como saber isso nesse momento. Eu acredito que a gente ainda vai ver esse número sendo atualizado,
não sei dizer para quantas pessoas. Tem estudos aí que indicam que pode passar de 100 mil, pode passar de 120 mil. Por enquanto, a gente está, se não me engano, na casa dos 67 mil mortos palestinos de Gaza. De É, 68 mil. 68 mil, 68.875 ok? o número de Então, agora. mais perto dos 69 mil, então, desde o 7 de outubro. Enfim, estamos nessa. Quando eu digo não é autorização, há atualização. A atualização simplesmente ela não multiplica o número, não altera de maneira muito significativa o número, como por exemplo foi no cessar-fogo entre janeiro e março, quando o número de mortos, não sei se vocês lembram, subiu, se não me engano, de 28 mil para 40 mil, alguma coisa assim. Né, que foram muitos corpos detectados naquele momento, muitas pessoas que conseguiram afirmar que realmente desaparecidos que estavam mortos. E aí o número saltou. Enfim, essa é outra expectativa, né? E é muito ruim a gente não falar sobre Gaza, porque é sinal de que a gente está esquecendo o que está acontecendo ali, mas as pessoas não estão esquecendo o dia a dia deles, né? Não estão esquecendo os traumas pelos quais eles passaram, e urge uma solução para a situação de Gaza, para que o lugar seja reconstruído, para que a gente possa falar sobre um governo bom para a população local, para um projeto para aquela região que seja um projeto organizado e administrado pelos próprios palestinos, ao meu ver, né, a solução não é a solução ideal, é a única solução legítima para a vida dos palestinos, mas ninguém está falando nisso agora porque parece que o mundo virou seus olhos para outras questões, né? Uma delas é, por exemplo, a guerra civil no Sudão, que também é importante que se fale sobre, mas sem esquecer Gaza, né? Mas por enquanto parece que a gente esqueceu Gaza. Bom, só alguns comentários aí, então, com complementos de algumas coisas, né? Principalmente o que está acontecendo aí na Cisjordânia, a situação na Cisjordânia é muito ruim, realmente, muito complicada. Quantas pessoas, quantas pastas você falou, João, que abriram aí esse ano? 2024, desculpa, na 60. polícia? 60. Sabe quantos ataques de terroristas, quantos ataques, de colonos a palestinos, houve? Mil Por quatrocentos e acaso, quarenta e nove. só em outubro de 2025, nesse último mês, foram 264. 200, isso, exatamente. Mas em 2024 foram 1.449. Você falou que só 60 pastas foram abertas, né? É, tem um relatório que saiu da ONU, é até setembro. Esse relatório ele termina, foi contado até setembro. Não entra esse número aí também de 2020, de outubro agora, de 2025. Em setembro foram 14 palestinos mortos, e 6 israelenses mortos, né? Lembrando aí que conta, quando a gente fala de Cisjordânia, a gente está falando também de Jerusalém Oriental, né? Que o órgão da ONU, ele obviamente conta Jerusalém Oriental como território ocupado. E teve aquele ataque, né, terrorista em Jerusalém, deixando aí 6 israelenses mortos. E o que a gente tem é o seguinte, olha só. Desde o início da guerra, a gente tem 2.660 casos de ataques, de terroristas a palestinos, de terroristas judeus, israelenses a palestinos, que resultaram em danos à propriedade ou casualidades, né? Vítimas fatais ou feridos. 2.660 ataques. Nesse a gente está o quê? 26 meses de guerra, né? Fechando aí. A gente está no final de dezembro, final do ano, vai terminar 26 meses, 27 meses de guerra. São mais de 100 ataques, cerca de 100 ataques por mês. Dá uma média de 3 ataques por dia. Os caras estão atacando palestinos em vilarejos e tudo mais. Assim, é uma coisa absurda. Assim, é um número que deixa a gente completamente fora aí desse para dar essa ideia, né? Foram 690 palestinos mortos do início da guerra até o final de setembro desse ano, assim. É muito grande. Além disso, a gente tem também 40 mil palestinos que perderam suas casas, tiveram suas casas demolidas por diversos casos, enfim, como vítimas da guerra, seja por violência e limpeza étnica feita por palestinos, por terroristas, judeus, seja por destruição de casas durante conflitos com o exército, nas cidades ali da Cisjordânia, ou a própria destruição de suas casas em campos de refugiados para abrir uma via para que tanques possam passar, enfim. A situação na Cisjordânia está realmente muito complicada. E Jerusalém também a coisa não está fácil. Assim. Essa semana a gente teve
mais casos também de expulsão de famílias do bairro de Silwan. Silwan é um bairro que fica ali no pé de Jerusalém, da cidade velha de Jerusalém. Para quem já veio aqui e conhece ali a região do Muro das Lamentações, né? Ao lado do Muro das Lamentações tem uma das entradas, um dos portões da cidade velha, né? Que é chamado Portão do Lixo. Que era por onde saía ali o lixo do templo, né? Então, quando, para quem já foi ali, ali embaixo, aquele bairro palestino que a gente vê embaixo, na saída desse portão, é o bairro palestino de Silwan. E ali você tem vários assentamentos judaicos, vários assentamentos. Os colonos compram, organizações de colonos compram pedaços de terra, compram casas, compram prédios, constroem prédios pequenos e vão colonizando, né? E não só colocando população judaica, o objetivo é judaicizar, né? Toda Jerusalém Oriental, e obviamente quando eles colocam uma família, a família não vai sozinha, né? Ela vem com um aparato militar que vai protegê-la, ou seja, você aumenta a repressão, aumenta a opressão e obviamente o roubo de terra, como eu falei, a fim de você judaicizar a região, obviamente chamamos isso de limpeza étnica, né? Então isso vem acontecendo constantemente em Jerusalém há anos, essa é a política do governo Netanyahu já há anos. Inclusive o jornalista Nir Hasson, né, que é um jornalista do Haaretz, que ele cobre Jerusalém e tudo mais, ele publicou um texto em 2015 mostrando como o governo israelense, e 2015 já era Netanyahu, né? Como o governo israelense vinha construindo essa política aí de judaicizar Jerusalém Oriental. Essa semana também teve a aprovação da construção de uma usina de incineração de lixo para a produção de energia, né? Parece que você tem essa usina que ela queima plástico, queima papel, galho, e a partir disso você cria energia e essa usina ela pode ter um nível de emissão de gases assim muito baixo, né? Então ela pode, se ela for feita como respeitando as regras ambientais, ela tem um nível de poluição muito baixo. Só que onde é que ela vai ser feita? Em Calândia, né? Calândia é a periferia de Ramala, onde faz a ligação entre o norte de Jerusalém com a periferia de Ramala. Tem ali, inclusive, um checkpoint, né? E é uma aldeia ali que divide Jerusalém e Cisjordânia. Na verdade, tem parte da população palestina vive em Jerusalém, parte da população palestina vive em Calândia, né, daquela mesma região. Tipo, é uma Calândia em Jerusalém e a Calândia do lado palestino. Tem um muro que corta, ou seja, a população é dividida. Quando a construção, quando Israel construiu esse muro dividindo essas duas partes da região, os moradores entraram com pedido no Supremo para impedir, né? Falando, ó, vocês estão dividindo a nossa casa, nosso vilarejo ao meio. E o Supremo ordenou que o exército construísse um portão para que os moradores pudessem passar para os dois lados. Obviamente, o portão foi construído, ficou aberto durante um período, já que tem anos que o portão não é aberto, ou seja, o morador de Calândia que vive dentro de Jerusalém para encontrar o seu familiar que vive em Calândia do outro lado do muro, ele não pode pular o muro, não pode passar pelo muro, ele tem que dar a volta gigante no muro, entrar nos territórios palestinos ou sair dos territórios palestinos se ele tiver autorização, enfim, aquela coisa, né, que só a ocupação pode proporcionar. E para E quem, para e para quem não entende as distâncias, Marquinhos, só para vocês entenderem, a distância de Ramala para Jerusalém, deixa eu ver exatamente aqui. são 5 quilômetros. Para Deixa essa eu ver aqui. região aí de Calândia a Tarot, são 5 quilômetros, eu acho. Eu quero só ver aqui exatamente Ramala, Jerusalém. Mas só complementando então, quando você vai vendo, só que para a construção dessa usina, né, foram terras de palestinos foram expropriadas, né, desapropriadas, porque obviamente como todo lugar do mundo, né, você tem leis que o Estado aprova e essas leis permitem a desapropriação de terra se a sua terra for usada para fins, né, de benefício comum, né, de bens comuns, ou seja, o Estado precisa da sua terra para construir uma estrada, para construir sei lá, alguma coisa, então eles desapropriam a sua terra, você ganha aí você é recompensado por isso e a sua terra é usada aí para fins, né, de necessidade pública aí. E eles estão usando esse argumento para expropriar, né, desapropriar terras de palestinos. São cerca de 150 hectares de terras agrícolas de palestinos que vão ser desapropriadas para a construção de uma usina de incineração de lixo.
É isso aí que o governo de Israel e a prefeitura de Jerusalém estão aprontando ali na cidade. Essa semana, né? E só um panorama geral também para a gente entender a situação ali na região. Desde o início da guerra, desde outubro de 2023, 489 estruturas foram destruídas em Jerusalém Oriental, e aí estrutura pode ser até uma casa, pode ser um apartamento construído em cima, no segundo andar de uma casa, pode ser sei lá, um galinheiro pequenininho, né? Estruturas assim foram destruídas em Jerusalém Oriental, e 1.324 pessoas perderam suas casas, né? Ficaram sem teto. Por conta dessa política do governo. E aí, só lembrando também, só explicando também como é que funciona essa coisa em Jerusalém Oriental, é, os palestinos, obviamente, não recebem autorização para a construção de suas casas, né? Onde eles têm casas, né? Eles não recebem autorização para ampliar suas casas, para, enfim, que seus filhos possam viver ali, que suas famílias possam viver ali. E o que acontece? No momento em que os seus filhos não podem viver ali, eles têm que procurar casa em outro lugar. E geralmente isso acontece fora de Jerusalém, na Cisjordânia. E aí, no momento em que um cidadão árabe de Jerusalém, que ele não é cidadão israelense, ele tem um visto de residência em Jerusalém. No momento em que o centro da vida dele não é mais Jerusalém, ou seja, o cara nasceu em Jerusalém, viveu em Jerusalém, a família dele vive em Jerusalém e quando ele casa, ele não consegue viver em Jerusalém porque não tem onde morar. A mãe dele, os pais dele não podem construir o segundo andar de uma casa para ele morar ali, porque senão a prefeitura e o Beng podem vir e destruir a casa dele. Então, o que o cara vai fazer? Vai procurar uma casa do lado direito do muro, na Cisjordânia. E aí, quando ele sai de Jerusalém, o centro da vida dele não é mais Jerusalém, ele perde esse visto de residência e ele perde o acesso a Jerusalém. Né? É mais ou menos assim que vive boa parte, a grande maioria da população palestina residente de Jerusalém, que eles não são cidadãos de Israel, eles são residentes de Jerusalém, desde que Israel anexou, né, a Jerusalém Oriental em 1967. Israel anexou a região, não anexou seus cidadãos. Os que desejam pedir a cidadania israelense, eles podem fazer isso, mas obviamente por questões mil, né, são poucos que fazem, e também o processo é um tanto quanto complicado, né? Não quer dizer que o cara que nasceu em Jerusalém e é palestino vai simplesmente falar, eu quero ser israelense, ele vai receber, é um processo complicado, até porque não é de interesse do governo, né, e do Estado que ele se torne israelense. Então é mais ou menos isso que também tem acontecido ali na Cidade Santa, que é assim que chamam. E aí, João, descobriu aí qual a distância? Sim, a distância é de 6,8 quilômetros, É, isso aí ok? mesmo. Que é mais ou menos a distância de meia ponte Niterói para cariocas, né? Enfim, para Sim, entenderem. Eu estou buscando aqui uma referência em São Paulo, ok? É mais ou menos a distância do bairro de Pinheiro para o bairro da Consolação, em São Paulo. sei. É um pouquinho mais que isso. Ou seja, é uma distância ridícula para um grande centro e é o que separa Ramala, que é a capital do governo palestino, da cidade de Jerusalém, para Jerusalém Oriental, no caso, do bairro de Pisgat Ze'ev, que é o primeiro bairro judaico de Jerusalém Oriental, enfim, que é o que os palestinos aspiram que seja a sua capital quando eles tenham seu estado. Não sei se em Pisgat Ze'ev, mas pelo menos Jerusalém Oriental de maneira geral. Pisgat Ze'ev é difícil que eles consigam receber de volta aquilo ali, mas o resto, os bairros árabes de Jerusalém Oriental, sim. Tem um bairro que é um pouco mais acima de Pisgat Zev, não? Ah, tem Neve Yaakov, que é um pouquinho mais acima ainda. Perdão, É pertinho, É Neveakov, é Neveakov, é verdade. pertinho, mas aí É não porque faz tem muita um. diferença. É. Não, Pisgah de Zev são 8 quilômetros, é verdade, 8,2. Ah, Neveakov são 6,9. Que também é um bairro judaico de pois Jerusalém é Oriental. ultra-ortodoxo, né? Neve É. Yaakov. Neve Yaakov é ultra-ortodoxo. Enfim, essa é a situação aí em Jerusalém. Bom, João, vamos então para outra fronteira, cara. É a fronteira norte que anda pegando fogo. E essa semana o secretário-geral do Hezbollah, o Naim Qassem, declarou que as operações militares de Israel no Líbano não podem continuar e que tudo tem limite, João. Tem que parar, hein, cara. Ele disse que o grupo não vai abandonar as armas e disse que acredita na vitória, hein, cara. O cara na Qassem acredita que vai ganhar. Também chamou aquele aí, criticou aqueles que falou aí com o pessoal que
não é. Ele criticou os que apoiam Israel, chamando servos de Israel, acusando de não proteger os seus próprios cidadãos, né? Uma pressão aí no governo libanês, dizendo que eles acabam cedendo à pressão americana e israelense. E também dizem, olha só a frase de efeito: se o sul sangrar, né, o sul do Líbano, esse sangue se espalhará por todo o Líbano. E aí, João, não tem mais Gaza, Cisjordânia pegando fogo, mas dá para abrir novamente o Líbano, né, cara? É a guerra sem fim. Com relação ao Líbano, é uma situação que está começando a esquentar. E foi impressionante porque na semana passada fez um ano do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. E durante esse um ano inteiro, Israel não deixou de atacar o Líbano praticamente nenhuma semana. E as tropas israelenses ainda se concentram em 5 pontos dentro do Líbano, que são pontos muito próximos a fronteiras onde tem concentrações populacionais israelenses. E Israel se recusa a sair dali até que o Hezbollah seja totalmente desarmado na região sul. E o que Israel afirma nesse caso, o exército israelense, é que todos os ataques são contra armamentos que o Hezbollah está trazendo por meio da Síria para se rearmar. Vale lembrar que no cessar-fogo de 2006, que foi decretado pelo Conselho de Segurança da ONU, ele previa que o Hezbollah deveria ser desarmado. E o chefe do Hezbollah disse, com essas palavras, que o grupo não vai aceitar ser desarmado e que eles vão lutar pelo seu povo, e que Israel precisa parar, porque essa situação não vai continuar assim, sem uma resposta por mais tempo. Eles estão colocando a situação aí, esquentando, escalando a situação, né? Devolvendo, né, a escalada para o lado israelense, pelo menos do ponto de vista retórico, mas na verdade a pressão que eles estão colocando não é contra Israel, é contra o governo libanês, para que eles intercedam junto aos seus aliados, inclusive os Estados Unidos. O governo libanês tem boas relações com os Estados Unidos, o governo atual, para que eles freiem os ataques israelenses. Israel ataca basicamente o Hezbollah no sul do Líbano. A gente viu eventualmente aqui e ali um ou outro ataque em outras regiões do país, mas a grande maioria, a imensa maioria dos ataques se localiza na região sul do Líbano. Israel sabe que é difícil, que vai ter pouca legitimidade para fazer ataques contra o Hezbollah acima do rio Litani. Então, a grande maioria dos ataques são feitos abaixo do rio Litani, e esperando que, enfim, que esses ataques possam diminuir o poder de fogo do Hezbollah caso dispare foguetes ou mísseis contra território israelense. Eles estão tentando neutralizar o Hezbollah dizendo o seguinte: ou seja, desarmam o Hezbollah, ou a gente vai manter essa situação do sul do Líbano sob ataque cada vez que o Hezbollah receber armamento, que a nossa inteligência der para a gente essa informação. O Líbano tem trauma gigantesco de guerra civil, mais que guerra com Israel. A Guerra Civil destruiu muito mais o Líbano do que as guerras com Israel de 82, 2006 e a última, ainda que a última, as imagens tenham sido terríveis, as outras também, mesmo com Sabra e Shatila, né, que foi especialmente contra campos de refugiados palestinos, mas a Guerra Civil do Líbano durou 15 anos. Ela foi de 75 a 90, inclusive, obviamente, com participação de Israel, né, ali em 82, e também da Síria, no contexto da Guerra Civil. E os libaneses têm terror da Guerra Civil. Eles têm trauma desse período, eles não querem, eles querem evitar isso o máximo possível. E quando o Hezbollah diz: se vocês vierem desarmar a gente, o Líbano inteiro vai sangrar, eles estão fazendo uma clara ameaça de guerra civil. E mesmo que o exército libanês hoje ele possa parecer estar mais fortalecido que o Hezbollah, ainda não se trata de um exército grande nem muito equipado. O exército do Líbano tem 75 mil soldados, é um número muito pequeno. A população do Líbano é cerca de metade da população israelense, e 20% da população do Líbano é formada por refugiados, quase todos da Síria. O Líbano tem 5 milhões de habitantes. 1 milhão desses habitantes são refugiados sírios. E é um exército pequeno. O exército do Líbano ele é cerca de 40% do exército israelense. Não tem a quantidade de reservistas que Israel tem, muito menos o equipamento que Israel tem para lutar contra o Hezbollah, que está ali dentro, né? Então, o exército do Líbano não vai fazer esse trabalho sujo de desarmar o Hezbollah, pelo menos não nesse momento. Ou seja, se o Hezbollah for ser desarmado, isso precisa de um esforço internacional, que não parece estar por acontecer. Então, a gente vive, de fato, uma situação na qual pode haver uma escalada no sul do Líbano e no norte de Israel nas próximas semanas. Eu falei que a ameaça israelense de ataque era mais uma ameaça retórica, né, para ficar de olho aí, Líbano, que senão a gente vai atacar e vocês e é bom vocês fazerem o trabalho de vocês, mas de fato o governo libanês não vai fazer esse trabalho. E esse é um problema gigante, uma bomba relógio jogada no colo das potências globais, principalmente dos Estados Unidos, que é
se virem aí para evitar uma nova escalada. Se o Trump vai dizer para Netanyahu, parou, para aí, mantém suas tropas ali, mas para de atacar, ou vai dar salvo-conduto para ataque, faz o que você quiser aí, não tô nem aí, e deixar a situação escalar, a gente não sabe. As prioridades do Trump não parecem ser essas, ainda mais essa semana que ele se reuniu com a Shara, com o novo presidente sírio, né, e está tentando se aproximar da Síria, e é através da Síria que chega o armamento no Líbano. Talvez esses encontros sejam para a Shara tomar uma atitude para dificultar o envio de armamentos do Irã para o Líbano via Síria. Talvez essa seja uma das intenções, um dos objetivos disso. Talvez não. O Achara, ele disse que ainda não está no momento de fazer um acordo com Israel, porque para isso Israel deveria desocupar territórios sírios que Israel ocupa. Ele não deu nome para esses territórios, mas a gente sabe que ele está se referindo às colinas do Golã. E as chances que isso aconteça hoje são zero. Não tem um mínimo de chance que isso aconteça hoje. É, e eu acho que não é um cenário, não é uma situação sobre a qual há sequer um debate em Israel. O Achara disse isso, isso não trouxe um debate, mas será que vale a pena? Ninguém debate isso em Israel. Há praticamente um consenso em Israel de que o Golã é parte do território israelense, nem sempre foi assim, mas hoje em dia o Golã é território anexado por Israel, de acordo com a lei israelense, a comunidade internacional não reconhece, e a gente está vivendo, enfim, pela primeira vez desde acho que de 2007, 2008, uma situação na qual um líder sírio, e dessa vez acho que o inédito disso é que é de maneira oficial e pública, diz que está disposto a um acordo caso Israel devolva para a Síria as colinas do Golã conquistadas em 67 por Israel. O É, cara, ele está se referindo às colinas do Golán ou ele está se referindo ao território que Israel ocupou desde o início da guerra aí, cara? Pois é, aí você tem essa margem de abertura. Agora, Pois é. você acredita que o Achara vai aceitar um acordo de normalização com Israel sem que Israel devolva o Golã para a Síria? Ah, pois é, eu não Eu sei, até acho cara. que isso Pois é. poderia ser possível Então, se Israel entrasse num acordo com uma compensação financeira astronômica pode para a ser. Síria. Eu não duvido que isso seja parte de um cenário a médio e longo prazo. Mas eu não acho que o governo Netanyahu ele tem credibilidade no mundo árabe para que o Achara ele se sinta confortável para fazer um acordo com Israel. Mesmo que isso partindo do pressuposto, obviamente, que o Achara não é, mas aquele terrorista, fanático, sunita radical que ele foi durante a Guerra Civil, que ele está tentando mostrar que ele não é mais, que até agora essas mostras, pelo menos da parte pessoal dele, têm sido convincentes, embora o exército sírio não atue de maneira republicana nem moderada, né? O exército sírio continua realizando eventuais massacres contra minorias na Síria, que é o que acontece desde o início da Guerra Civil, nos territórios que eles comandam, e também desde que a Guerra Civil acabou. Então, isso aconteceu com drusos, isso aconteceu com alauítas, com cristãos. Então, a Síria não está pacificada. E ainda existe uma força muito grande de extremistas na Síria. Eu não acho que o Achara colocaria sua cabeça a prêmio fazendo um acordo com Israel. Eu acho que é muito arriscado para ele isso agora. Ele está tentando construir uma Síria nova. Talvez seja tudo farsa dele, talvez não. Mas eu acho que ele não está disposto a ser um mártir da paz. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu duvido muito que ele passasse incólume por um acordo de paz com Israel, especialmente nesse momento. Pois é, eu acho que, enfim, entrando rapidamente nessa questão da Síria aí, eu não sei, eu acho que não ficou claro para mim, não está claro para mim se ele quer as colinas do Golán, ele sabe que as colinas do Golán, isso é algo que não vai acontecer, até porque pedir isso pro Trump é uma coisa meio fora da realidade, porque o Trump reconheceu as colinas do Golán como território israelense, e o Trump tem inclusive um assentamento com seu nome nas colinas do Golán. Então, eu acho que se ele fala isso pro Trump, ele tava, pô, meu, você reconheceu, eu reconheci, pô, como é que agora eu vou falar pros caras que você vai ter que devolver? Então, eu acho que eu acho que o que o Achara tá falando é da região que foi ocupada por Israel já dentro do território sírio, ali na região de Quneitra, né, só que embaixo do Golan, que é uma região que avança um pouco, inclusive a gente comentou disso já tem muitos episódios atrás, que o exército, inclusive, estava organizando alguns tours, né, na região ali, uma coisa absurda. Acho que foi, se eu não me engano, foi em Pêssar, né, cara? Acho que foi em Pêssar desse ano, na Páscoa judaica aí, que estavam, enfim,
organizando esse negócio, mas eu acho que tem a ver com essa região. Seria, eu acho que não seria muito inteligente também do presidente sírio pedir para que o Trump, tipo, porque ele falou, né, que eles não entram, não fazem um acordo com Israel agora, né, não entram para esses acordos de Abraão e tudo mais. Porém, se o Trump mediar, alguma coisa pode acontecer, né? Eles estão dispostos a isso. Aí o Trump também anunciou a retirada das sanções que tinham sido impostos à Síria por crime de guerra, retirou aí temporariamente por 180 dias, né? Ou seja, dá aí um respiro para o governo sírio também avançar um pouco na questão econômica e tudo mais. Então, eu acho que se ele pedir falando assim, ele falou que o Trump tá, caso o Trump faça aí o meio-campo, pode chegar a um acordo entre Israel e Síria. Pedir que Israel devolva as colinas do Golã, tendo o Donald Trump no governo reconhecido as colinas do Golã como território soberano israelense, achou meio contraditório aí. Então, acredito que essa questão, que quando ele se refere à desocupação israelense, ela seja em relação a esse território que foi ocupado durante essa guerra agora, esse período aí da guerra em Gaza, né, que Israel, enfim, avançou para tudo que é canto. Mas é isso, vamos ver o que vem pela frente nesse mundo e nesse Oriente Médio que mudam mais a cada dia. Bom, João, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a entrada de um novo país aí para os Acordos de Abraão. Isso aí. Tem candidato novo na área, cara. É verdade ou é caô? É verdade e é caô. Ah, é. O Trump anunciou, né, na semana passada, o Witkoff cancelou uma viagem, voltou correndo para Washington para avisar que mais um país entrava nos acordos de Abraham. Eu até escrevi que achava que era a Indonésia. E não, não é a Indonésia, é o Cazaquistão. Ah, ele Né? aí. E o Cazaquistão foi anunciado como um novo membro, país membro dos Acordos de Abraão, né, que é um acordo que visa a normalização de Israel com países muçulmanos. Qual o problema? Qual é o caô nessa brincadeira aí? O primeiro caô é que o Cazaquistão já tem relações diplomáticas com Israel. Então, isso é mais uma daquelas farsas do Trump, que dizer que interrompeu 9 guerras no mundo, o que é uma mentira, né? O Cazaquistão, é uma mentira. O Trump não interrompeu 9 guerras no mundo. Ele participou de alguns cessar-fogos, mas tem uns que ele cita que já estavam em vigor antes dele ser presidente dos Estados Unidos, que não tem a menor atuação nesse cessar-fogo. No caso, o Cazaquistão é um país islâmico, não é um país árabe, mas é um país islâmico. 75% da população do Cazaquistão ela é muçulmana, 21% é cristão. Mas o Cazaquistão é um país aliado de Israel. Já é um país aliado de Israel, com quem tem relações diplomáticas, com quem tem relações comerciais. Né? É um país com uma grande extensão territorial, né? Com mais de 2.700.000 quilômetros quadrados, com uma população nem tão grande assim, tem menos de 20 milhões de habitantes, né? Menos de 19 milhões de habitantes. Mas é um país que tem relações com Israel já. Então, qual o sentido, né, do Cazaquistão fazer parte do Acordo de Abraão? É retórico do Trump para poder dizer: olha só, ampliei os acordos para vocês verem como eu sou forte aqui na política internacional e etc. Blá blá blá. No fim das contas, o próprio ministro do exterior do Cazaquistão ele disse: é verdade que a gente está entrando, eu não sei o que isso quer dizer exatamente. É possível que a gente assine algum acordo com Israel, que pode ser um acordo econômico, pode ser um acordo militar, pode ser um monte de coisa. Meter o Cazaquistão nos acordos de Abraão é uma piada, é uma mentira, é uma farsa, né? Típica do governo Trump. Caô. Isso aí é o caô mesmo. Bom, é isso, João. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, João, pena de morte para terroristas. O parlamento aprovou em primeira leitura esse projeto polêmico que prevê a pena de morte para terrorista. A proposta recebeu 39 votos a favor, 16 contra e agora vai voltar para a Comissão de Segurança Nacional para novas discussões, né? O projeto tinha sido apresentado pela deputada Limor Son Harmeler, né, do partido Otzma Yehudit, uma fascista sem tamanho. Contou com apoio aí de parlamentares do Likud, também do Partido Sionismo Religioso, que é do Smotrich, do governo do Partido Israel Beiteinu, Israel Nossa Casa, do Lieberman e do Otzma Yehudit, né, que é o partido, a Força Judaica, que é do Ben-Gvir.
né? Já o Partido Trabalhista e o Partido Trabalhista não, né? O Partido Democratas, né? E os partidos árabes votaram contra esse projeto de lei e também o DEG Elatorá, né? Um partido ultra-ortodoxo. Enfim, João, é uma proposta polêmica, há grandes chances, né, do Bagasse, do Supremo frear isso aí, mas, enfim, é mais uma política aí de incitação e que não traz nada de positivo e, enfim, não resolve absolutamente nada. Populismo na veia. Pois é, eu quero falar um pouco, Marquinhos, sobre o histórico da questão da pena de morte em Israel, para poder tocar nessa lei. Israel já teve pena de morte e o país suprimiu esse caso. A gente teve dois casos de pessoas condenadas à morte no país. No caso, nenhum deles foi árabe. Um era um judeu que foi acusado de ter cooperado com o exército jordaniano na Guerra de Independência em 48, e ele foi condenado à morte por traição por um tribunal militar, e um foi o caso do criminoso nazista Adolf Eichmann, que foi sequestrado, foi capturado na Argentina, trazido para Israel, julgado e condenado à morte. Foi enforcado, cremado e suas cinzas foram jogadas no mar, no ano de 61 ou 62, eu não lembro exatamente que ano que foi, mas foi por ali. Depois desses casos, a gente teve outros teve um caso específico de um outro criminoso nazista que foi condenado à morte e depois a pena foi anulada antes que ela fosse consumada. E Acho que ela fosse, perdão, antes que ela fosse executada. E agora a gente tem essa discussão voltando, né? O parlamento ele deu fim à lei de pena de morte e agora ele está votando de novo. Não é a primeira vez que essa questão é levantada, mas é a primeira vez que ela é levantada de forma tão bizarra assim. Vale a pena dizer algumas coisas primeiro, tá? Antes disso. Primeiro é que pena de morte é uma lei que cada vez é menos comum entre a maioria dos países no mundo. São raríssimos os países democráticos que têm pena de morte. Os Estados Unidos é um dos poucos deles, né? Com a democracia bizarra dos Estados Unidos, ela existe em alguns estados, e mesmo em alguns estados que ela existe, muitas vezes as pessoas condenadas à morte elas têm essa pena anulada por algumas instituições, porque se entende que isso é uma coisa ultrapassada, retrógrada. Eu tenho certeza que no futuro a gente vai olhar para trás e vai olhar para a pena de morte da mesma maneira como a gente olha para tortura, como a gente olha enfim, para estupro, que em outros momentos foi considerado algo não crime, né, em alguns lugares, e hoje em dia é uma bizarrice a gente pensar dessa maneira. Israel vai na contramão do mundo aprovando uma lei que autoriza a pena de morte, e principalmente essa lei, né? Além disso, a pena de morte nos lugares onde ela existe, ela não diminui, ela não reduz a criminalidade e os crimes hediondos pelos quais ela é decretada. E os números de praticamente todos os lugares onde ela existe mostram isso. E principalmente num lugar como Israel, onde a pena de morte, o projeto de lei é contra terroristas, terroristas jihadistas, né? Porque terroristas judeus, segundo a Limor Meller, não existem. Então a pena ela não pode ser exercida contra judeus. E nesse caso ela quer que ela seja decretada somente contra terroristas muçulmanos quando esses caras estão dispostos a morrer pela causa, sem nenhum problema, a se explodir, eventualmente, como faziam até pouco tempo atrás, durante a época da Segunda Intifada. Me custa muito acreditar que um jihadista vai ser inibido de fazer um atentado por conta de uma lei de pena de morte. A questão é que o responsável pelas negociações pela libertação dos reféns, que era uma das principais vozes dentro do governo contra a pena de morte, ele retirou a sua objeção, disse que agora que os reféns vivos já voltaram, ele não tem nenhuma objeção para que essa lei passe. O Netanyahu também parece que agora apoia, ainda de maneira um pouco silenciosa, a pena de morte. Em outros momentos ele se manifestou contrário, e o parlamento aprovou em primeira leitura. Agora, quais são as questões dessa lei e o que me faz acreditar que essa lei não passa pela Suprema Corte de jeito nenhum? Eu não sei nem se ela vai ser votada em terceira leitura, talvez ela seja, mas eu duvido que ela passe à Suprema Corte. Essa lei, ela contraria uma série de leis básicas em Israel, que são as leis com status constitucional. Primeiro, que ela define que só um grupo pode ser penalizado à morte, que são terroristas muçulmanos. Ou seja, judeus não podem ser condenados à morte, ainda que eles tenham executado os mesmos atos. E a lei israelense ela prevê que as pessoas sejam julgadas pelos atos e não pelas motivações. Ou seja, você condenar uma pessoa pela motivação
e não pelos atos, você diferenciar entre uma pessoa e outra, contraria uma lei básica que é muito essencial para um Estado democrático, que é você julgar as pessoas pelos crimes que elas cometeram e não pelas ideias que elas têm. E por ideia, diga-se de passagem, a pena ela não basta para a pessoa ser condenada à morte. Ela tem que cometer um crime hediondo de assassinato, no caso, com um viés nacional religioso contra o Estado judeu. Basicamente é isso que a lei diz. Outro grande problema da lei é que ela não cabe interpretação. Ela tem que ser decretada de forma automática, ou seja, esse crime foi cometido, não cabe ao juiz interpretar a lei. O que é algo absolutamente bizarro. Como é que o juiz não vai interpretar? Como é que não cabe o juiz dizer qual pena o cara tem que ter de acordo com o crime que ele cometeu? Como não cabe? O juiz ele está ali para isso. Ele está ali para interpretar a lei. Então ele anula o papel do juiz. Ele diz que você só precisa dizer qual é o crime e a pena automaticamente ela é decretada. Isso também é inconstitucional no país, né? Também você não pode censurar um dos três poderes de atuar conforme o seu regimento diz que eles têm que atuar. Ainda tem várias outras bizarrices nessa lei, e eu acho que essas bizarrices, assim, a gente tem dois. Por que que eles incluíram isso? Sabendo que a Suprema Corte pode vetar essa lei baseado nisso. Eles incluíram esses pontos por duas razões. A primeira, justamente pelo fato deles é, negarem a existência do terrorismo judeu. Se eles negam a existência do terrorismo judeu, mas eles decretam que esses atos eles podem ser considerados terroristas, eles precisam dizer na lei que um judeu não vai ser condenado por terrorismo. Senão, são os eleitores deles que vão ser condenados. E eles não querem que essa lei seja contraproducente, que exploda na cara deles. Então eles precisam colocar esse tópico. Ok? E aí é o que me faz crer na segunda razão, que eu acho que eles sabem que essa lei não vai ser aprovada justamente por isso. E- Mas eles estão usando essa lei para poder jogar contra o judiciário, que é atualmente a plataforma deles. Quer dizer o seguinte: ah lá, a gente está tentando condenar os terroristas à morte, em vez de botar eles nesse playground que são as prisões israelenses, onde a justiça obriga a gente a dar para eles comida e tratamento médico e dentista e etc e tal. E a justiça não deixa a gente matar os terroristas que matariam a gente se pudessem. Então, olha só, a justiça é contra Israel, a justiça está a favor do terrorismo, a favor do Hamas, e etc e tal. Eu acho que esse é o principal objetivo deles ao passar essa lei. Eu acho que essa lei poderia passar em outras circunstâncias e com outro texto. No texto atual, não tem chance da Suprema Corte permitir que essa lei passe, pelo menos na configuração atual. Se eles conseguirem fazer uma reforma que eles possam indicar uma série de juízes malucos e fascistas e alucinados, pode ser que eles permitam que essa lei seja aprovada, mas você tem que mudar muita coisa em Israel. Mas na configuração atual da Suprema Corte, é muito difícil que essa lei ela passe pelo crivo da Suprema Corte. Não porque a Suprema Corte tem alguma solidariedade com relação aos palestinos, mas porque a Suprema Corte entende que essa lei é absolutamente inconstitucional e bizarra. Tem outros detalhes que a gente podia falar sobre ela, mas eu acho que não cabe aqui. Quem quiser pode procurar. No ChatGPT você já vai achar informação sobre ela. Enfim, e se vocês procurarem da maneira correta, vão ver todos os detalhes para vocês verem como é bizarro isso, né? Existe uma crítica geral do corpo jurídico israelense sobre essa lei. A grande maioria dos juristas estão dizendo que essa lei não tem a menor condição de ser aprovada. Ela não é produtiva, ela é inconstitucional, ela é tudo de ruim, mas o Ben-Gvir ele está indo adiante com ela porque é isso que traz votos para ele, né? E ele precisa que essa lei passe, porque isso aí está presente no acordo de coalizão dele com Netanyahu. Ele condicionou com a aprovação dessa lei a presença dele na coalizão. E ele está cobrando isso. E acho que o Netanyahu não vai negar isso a ele agora, porque o Netanyahu não quer que o Ben-Gvir acuse o próprio governo e o Netanyahu de serem condescendentes com o terrorismo. Então o Netanyahu ele não está nem aí se a lei é ruim, se ela é contraproducente, se a Suprema Corte vai vetar. Pelo contrário, até serve aos interesses do Netanyahu também que a Suprema Corte vete para que ele possa incitar contra a Suprema Corte também, fazer parte desse coro. Então, eu acho que a lei vai ser votada em terceira leitura, ela vai ser aprovada e ela vai ser vetada. Como já aconteceu com outras várias leis bizarras em Israel ao longo da história, e a gente ainda tem uma Suprema Corte disposta a vetar esse tipo de lei. Lamentavelmente, a gente vai falar daqui a muito pouquinho, a Suprema Corte ela não tem força nem vontade de interceder contra bizarrices do tamanho dessa, para não criar um clima de desgaste com parte da população e com o próprio governo. Bom, João, vamos então para a nossa segunda notícia do bloco, que é mais eu chamei lá na nossa introdução de golpe das comunicações do,
do ministro Shlomo Kerry. Bom, o Knesset mais uma vez aprovou, mais uma vez em primeira leitura, esse mais um projeto de lei polêmico, né? O Knesset da polêmica, né? Que permite ao governo fechar veículos de mídia estrangeiros sem a necessidade de autorização judicial. A ideia é que essa lei substitua a antiga lei, né, que virou, na verdade, uma medida provisória, conhecida como a Lei Al Jazeera, que permitia ali fechar canais estrangeiros durante períodos de guerra ou emergência. Mas como a gente não está mais em guerra, a lei perde a validade, né? Então, o projeto aí que foi apresentado pelo deputado Ariel Kauner, do Likud, ele amplia os poderes do ministro da Comunicação, permitindo que ele interrompa transmissões de canais estrangeiros e até mantenha contato aí com as plataformas digitais, né, para bloquear esses conteúdos. E também vai poder, o ministro pode atuar em conjunto com o ministro da Defesa para impedir que sinais de satélite cheguem aqui a Israel ou à Cisjordânia. Ô, João, a assessora jurídica da Comissão de Segurança, a Miri Frankel-Shor, ela disse que essa lei pode ter problemas sérios, né? Tem problemas constitucionais, bate de frente com leis básicas e possivelmente também o bagaço vai dizer que não pode aprovar essa lei. É excitação, né, João? Continuam tentando aprovar leis que são populistas, leis que possivelmente possivelmente não, né, que batem de frente com as chamadas leis básicas, né? Que o Bagasse tende a frear a aprovação e a incitação continua e a tentativa de transformar o país numa autocracia também continua. Mas aí essa lei, na verdade, não é a única coisa apresentada, né? Porque o próprio ministro Shlomo Kerry apresentou novamente a sua reforma, que a gente já conhece, e acho que a gente já falou sobre ela aqui, que visa uma série de questões, como, por exemplo, alterar a medição de rating, né, de audiência dos programas, que a audiência tem que ser dada na hora, e isso faz com que cada canal possa divulgar a sua audiência, da maneira como corresponde, e medir essa audiência da maneira como achar melhor. O que, obviamente, pode manipular os dados e fortalecer na verdade, e fazer com que o governo aumente a propaganda investida em determinados meios de comunicação, não só o governo, mas principalmente o governo, que também lhe dá permissão para cancelar concessões para outros programas, para outros canais, que separe, né, as empresas de comunicação dos canais privados. O canal 12 e o canal 13 aqui em Israel, eles têm separado, né, eles são canais privados com dono, mas a empresa que realiza os programas de jornalismo são empresas independentes, que têm que ser autorizadas pelo governo para garantir que a comunicação não vai ser puramente comercial, ou seja, que não vai ser o dono do canal fazendo um acordo com o governo para falar bem do governo. Só esses dois canais têm empresas paralelas e o Shlomo Kerr ele quer fechar essas empresas e dá aos donos dos canais o total controle sobre isso, o que diminui a transparência, o que aumenta a possibilidade de conluio e de acordos que o governo possa fazer, inclusive para aumentar o financiamento desses canais, que pode agradar os seus donos em troca de uma exposição melhor por parte desses meios de comunicação, entre outras mil questões. Essa lei agora que o Marquinhos falou, né, que visa fechar meios de comunicações estrangeiros sem autorização judicial, ela é mais uma nesse pacote antidemocrático, que agora ganhou o apoio de uma decisão do Ministério da Defesa, que foi anunciada essa semana, de fechar a rádio do Exército, a Ondas a Galei Tzahal, Ondas das FDI, que é a principal rádio de Israel, que existe desde 49, que é uma rádio com bastante independência também jornalística, exceto para falar sobre o exército, né? Aí eles são muito chapa branca, mas eles falam de política de maneira bastante independente. Eu, particularmente, eu sou a favor de fechar a rádio do exército. Eu acho uma anomalia. Eu concordei com metade do argumento do Israel Katz, que nenhum país democrático do mundo tem uma rádio do exército transmitindo política e com um orçamento tão grande. Só que as razões pelas quais ele quer fechar a rádio do exército, ele também deixa isso claro, não são de que é uma anomalia um país democrático ter uma rádio do Exército financiada pelo Ministério da Defesa debatendo tudo, mas sim porque eles não fazem a transmissão que agrada ao governo, né? Porque o Israel Katz fez questão de dizer que a transmissão da rádio do Exército ela não serve à agenda do Exército e às vezes ela incita contra o Exército, que é uma mentira deslavada. O que ele quer dizer é que ela
faz programas jornalísticos que desagradam o governo, que expõem o governo a críticas, e isso ele não quer. E, lamentavelmente, eu vou dizer isso agora, a Rádio do Exército e a rádio pública da concessão da plataforma CAN, que principalmente a rádio se não me engano, 88, que é a Reshet Bet, exatamente, que é a rádio Reshet Bet, que é a rádio de notícias do Tagid, né, que é a palavra que se refere que é a cooperação de radiodifusão, que é uma concessão que o governo deu para que tem dinheiro público e que é obrigada a servir a população através de diversas obrigações por lei, e que eles produzem uma imprensa, um meio de comunicações bastante independentes aqui em Israel. Eu acho que, com exceção da cobertura da guerra, que eu sou crítico a todos os meios de comunicação do mainstream, a gente pode dizer que o Tagid, né, que é essa corporação de radiodifusão, é a que faz é que faz o jornalismo mais honesto, mais isento em Israel, que não precisa se preocupar com a questão comercial na hora de fazer reportagens, em muitos casos, né? Você tem excelentes jornalistas trabalhando ali, inclusive árabes, e o governo também quer fechar o Tagit. Eles, na verdade, não querem fechar o Tagit, eles querem proibir o Tagit de fazer jornalismo. Eles querem que eles façam só entretenimento, e outro tipo de coisa. Enfim, e outros tipos de programa televisivos e radiofônicos. Enfim. E é natural que a gente está vendo aqui agora, todos os países onde a extrema-direita chegou ao poder, não só a extrema-direita, né, outros países também, como a Venezuela, por exemplo, que são países que têm uma relação bem conturbadas com a democracia liberal, com a democracia de maneira geral, eu diria, eles atacaram os meios de comunicação independentes, e transformaram os meios de comunicação públicos, quando eles não conseguiram dominá-los, eles transformaram esses meios de comunicação públicos em servis aos seus interesses. Isso aconteceu na Hungria, isso aconteceu na Turquia, isso aconteceu na Rússia. Isso aconteceu em diversos países e agora a intenção do governo é fazer isso aqui em Israel. Eles tentaram a estratégia dos Estados Unidos, que é dividir, que é criar uma imprensa, uma mídia própria para eles, como no Trump foi feito pela Fox News, que tem uma mídia que conta as mentiras da extrema-direita para fazer frente e para dividir a atenção do público com a mídia tradicional, né? E aqui em Israel eles tentaram isso através do Canal 14, do jornal Israel Hayom, da Rádio Kol Israel, e isso funcionou mais ou menos, porque o Canal 12 ele segue sendo muito maior, porque a Kol Israel, que é o rádio, não tem nem perto da audiência que tem a rádio pública, a rádio do Exército e a rádio 93, 103 FM. E o Israel Hayom, ainda que ele seja hoje o maior jornal impresso de Israel, os jornais impressos não são tão lidos quanto já foram. Os jornais online, o do Israel Hayom, ele não é tão forte. E o Israel Hayom também se desvinculou um pouco do governo, ele continua sendo um jornal de direita, mas um pouco mais desvinculado do governo. Eles podem ser críticos ao Netanyahu, principalmente depois da morte do Sheldon Adelson, que era o dono do jornal, né, um bilionário norte-americano. A sua esposa, a Miriam Adelson, ela agora administra as empresas da família, inclusive o Israel Hayom, e ela é muito próxima do Trump, mas ela não é tão amigável assim com o Netanyahu quanto seu falecido marido era. Então, o governo não teve tanto sucesso nessa tentativa de fidelizar a sua base, e dividir os meios de comunicação e enfraquecer os meios de comunicação tradicionais a partir da criação dos meios que reproduzem a sua narrativa, ainda que ela seja mentirosa em boa parte das vezes. Então, o que eles podem fazer? Fechar os meios de comunicação que os desagradam, ou diminuindo o investimento neles e os recursos deles, como eles querem fazer, separando as empresas de comunicação da empresa privada, ou fechando as concessões públicas que eventualmente que fazem um jornalismo mais isento do que o que o governo quer. Com o caso do Haaretz, o governo foi ainda mais categórico. Eles cancelaram as assinaturas do Haaretz para todas as instituições governamentais e os patrocínios do governo, as propagandas do governo no jornal Haaretz. É, e o Haaretz está na justiça com relação a essa segunda parte, principalmente porque o governo não pode determinar preferência por determinados meios de comunicação, por lei, mas o Haaretz ainda não conseguiu reverter isso. Mas com relação à parte das assinaturas, já tem mais de um ano que que o governo cancelou as assinaturas. O Haaretz perde uma fonte de receita nessa situação. O Haaretz, vale a pena dizer, é o jornal mais próximo, né, de uma alta tiragem em Israel, que é o quarto jornal do país, né, o terceiro ou quarto jornal do país, impresso, online, acho que também, que é crítico ao governo e é crítico também à ocupação, enfim, que é uma raridade aqui no país, abertamente crítico à ocupação.
Não é que tem jornalistas críticos. A linha editorial do jornal é crítica, é um jornal de esquerda nesse aspecto. E contra o Ares, o governo atua de maneira ainda mais draconiana, digamos assim, mais incisiva contra esses outros. O governo ainda atua de uma maneira um pouco mais sensível, mas eles querem aumentar a dose da porrada contra essas organizações. Eu não sei se a Suprema Corte vai conseguir interferir em tudo dessa reforma. Contra essa de fechar meios de comunicação sem autorização judicial, eu duvido que passe. Agora, o fechamento da Rádio do Exército já é uma realidade, está prestes a acontecer, já foi ordenado e agora eles estão preparando a burocracia para isso acontecer. A reforma do Kerry, do Shlomo Kerry, ministro das Comunicações, ela, pelo menos em parte, a Suprema Corte não vai conseguir vetar. É, a coisa tá ficando feia, feia demais, né, cara? Tá assim, cada dia que passa aí. E é interessante que quanto é sempre uma política de incitar contra o Supremo, eles aprovam uma lei que ela bate de frente já com a presença, já com a atuação do conselheiro jurídico, né, ou da conselheira jurídica, depende se é a conselheira jurídica do governo, da comissão, do ministério, todo órgão tem um conselheiro, e eles estão batendo de frente, né, com esses projetos de lei, falando, ó, isso não tem como passar, né, e se chega no do Supremo. O Supremo tem ficado acuado, a gente vai comentar disso agora na próxima notícia. O Supremo tem ficado acuado, e eles continuam avançando com essas políticas. Então, assim, você continua incitando contra o Supremo está acuado e a gente continua até que vai ter um ponto que vai quebrar, vai cair. E é essa a política deles. E o governo continua estável. A gente pode ter ainda mais quase um ano de governo. Imaginem só mais um ano desses caras incitando contra o sistema judiciário. Caso a gente chegue nas próximas eleições, a gente vai chegar assim com o sistema judiciário mais esfacelado ainda, mais desestruturado e a coisa vai ficar feia, até porque como pelo menos aí enfim, previsão, né? Baseado no que a gente, no quadro eleitoral que a gente acompanha nos últimos anos. É possível que a gente tenha eleições, mas que a gente tenha umas eleições sem resultados finais, né? Onde ninguém consiga montar um governo. E isso aí vai trazer o caos total do país, para o país, ainda mais com o sistema judiciário enfraquecido e acuado. Bom, é isso, João. Vamos para a próxima, então, para falar do sistema judiciário, João. É isso aí. Chegamos. Mais uma do sistema judiciário. Vamos lá, cara. É o caso da ex-procuradora do Exército, Ifat Tomer Yerushalmi. Vamos lá. Para quem não ouviu os dois últimos episódios, né? Essa ex-procuradora, Ifat Yerushalmi, ela está no centro aí de uma investigação e o chefe da polícia começou uma disputa aí, né, para ver quem vai fazer a investigação do caso dela, né? O ministro da Justiça, né, o Yariv Levin, ele simplesmente indicou um cara chamado Asher Kola para fazer, que é ele é o representante ali da ouvidoria, né, do Ministério da Justiça, né? Quando você quer ligar para reclamar para um juiz, ele é que vai te atender, né? No caso, ele é o chefe ali da ouvidoria. Então, o ministro da Justiça, o Eric Levine, nomeou esse cara para ser o responsável, o juiz responsável pela investigação do caso da Ifá Tomer Yerushalmi. E o que que aconteceu? O que aconteceu foi que a polícia falou, o chefe de polícia, o Dani Levy, falou o seguinte: não. A gente não vai passar para ele porque o Supremo, porque a procuradora disse que isso não é correto e agora tem uma série aí de petições no Supremo para definir quem é que vai fazer a investigação do caso da Ifat Tomer Yerushalmi. Se vai ser a procuradora Galit Barav Miara ou que vai ser uma pessoa indicada pelo Yariv Levin, né? No caso aí o Asher Kola, que é um cara próximo aí enfim, do métier ali da rapaziada. O Supremo, João, o Supremo teve que decidir quem vai ser o responsável ali pelas investigações, e o Supremo mais uma vez decidiu em não decidir, decidiu por não decidir. Disse que as duas partes têm até amanhã, quinta-feira, meio-dia, para chegar a um acordo. Caso isso não seja feito, aí sim o Supremo vai decidir
E isso deve, caso eles tenham que decidir, até o domingo a gente vai ter aí uma resolução do caso. Acuou, hein, João? O Supremo não pode simplesmente empurrar com a barriga e dizer que as partes têm que chegar a um acordo. Tem que decidir. Eles jogaram a conselheira jurídica contra os tubarões pela segunda ou terceira vez. Né? Enfim, primeiro esse foi um erro do Itzhak Amit, que é o presidente da Suprema Corte. Quando ele recebeu uma demanda tão séria assim, ele tinha que ter ele assumido a questão. Normalmente essa é uma questão que, quando a Suprema Corte considera que é uma questão muito interessante, perdão, muito importante, eles levam isso para a categoria do seniority, que são juízes veteranos. Eles têm uma formação de dois juízes liberais e uma conservadora que tendem a tomar decisões mais razoáveis nesse caso. É, e ele decidiu entregar para a presidência para outra juíza que formou a banca dela, a turma dela, e estão avaliando o caso. E eles decidiram, ainda que eles tenham sido muito críticos ao Levin, eles deram um tempo para que a conselheira jurídica e o Levin chegassem num acordo. E qual é a questão? A conselheira jurídica, depois de muita pressão, ela falou o seguinte: beleza, eu abro mão de coordenar essa investigação. Então a procuradoria vai fazer. E aí o Levin, ele viu o seguinte: não, eu tenho aqui uma recomendação. Já falei com ele, ele já concordou, ele vai começar. É o crítico, é o cara que eles indicaram que faz a avaliação crítica sobre o papel dos membros do judiciário. E ele é que vai fazer essa investigação. Agora, aí a gente tem dois problemas. Primeiro, esse cara, esse cargo, ele não faz investigações desse tipo, né? Ele não tá ali para isso. Ele está para receber queixas, e dentro dessas queixas ele faz uma investigação para o regimento interno. Ele não tem poder de levar, de fazer uma investigação policial né, sobre um crime, no caso. A segunda, não cabe ao Ministério da Defesa indicar quem é que vai investigar o caso ou não. E esse caso, ele teria que ser coordenado pela conselheira jurídica do governo, e ela, frente à pressão, ela abriu mão, ela falou, ok, tem gente acusando aí conflito de interesses, eu não acho que tem, mas eu abro mão para que ninguém, porque, enfim, para a mulher de César não precisa ser honesta, ela precisa parecer honesta, ela partiu desse princípio, julgando que, obviamente, a procuradoria ia assumir esse caso. E o Levin falou, não. Não, não vai. Não vai eu que mando, não vai ser. Só que não é ele que manda. E aí o caso foi parar na justiça. E pô, é um caso que tá aí. A gente tá, tipo, acharam o celular dela. Né? A de extrema-direita, inclusive, não perdeu tempo, já começou a divulgar fake news de que a conselheira jurídica está envolvida no vazamento dos vídeos, em todo o esquema, na mentira para a Suprema Corte, que não tem absolutamente nada disso até agora. Inclusive, uma foto dela abraçando uma mulher com a cara borrada foi divulgada como a conselheira jurídica está envolvida. Não era conselheira jurídica nessa foto. Claramente não era. A mulher tinha cabelo preto, a conselheira jurídica é loura. Tipo, enfim, a Galida Barada é um negócio bizarro. Mas, enfim, essa é a campanha de difamação que o gabinete do ódio daqui de Israel, que a gente chama aqui de máquina de veneno, né? Meronat Ral, faz contra a Suprema Corte, a conselheira jurídica, a Suprema Corte também. E a Suprema Corte, em vez de tomar uma decisão e dizer, não, olha só, o ministro, não cabe a você decidir. É ela que, tipo, é a Procuradoria que investiga e acabou. Ele falou assim, bom, cheguem aí no meio termo vocês, tem até quinta-feira para chegar no meio termo. Vocês quando escutarem esse podcast, provavelmente essa decisão já vai ter sido tomada, porque a Suprema Corte diz o seguinte, se vocês não decidirem, não chegarem a uma conclusão até quinta-feira, no domingo a gente vai emitir a nossa decisão. Né? O que não me parece uma coisa boa, porque porque é óbvio que a adesão tem que ser a procuradoria. Então, se eles vão deixar para domingo, eles vão tentar eles mesmos achar um meio termo. E não tem meio termo quando um caso quer que a lei seja obedecida e o outro caso quer passar por cima da lei. Você não tem, tipo, você não faz acordo com essas pessoas, né? Tipo, não tem acordo para você fazer com quem está querendo violar a lei. Você tem que dizer para o cara o seguinte: é isso que vai acontecer e acabou. E se você atrapalhar as investigações, a gente vai te afastar do cargo por estar atrapalhando as investigações. É isso que a Suprema Corte devia fazer, mas a Suprema Corte de Israel é absolutamente acovardada e permitiu ao Levin ter uma legitimidade para tomar, pelo menos de maneira parcial, a decisão junto da conselheira jurídica. Ou seja, se não houver acordo, o Levin tem legitimidade dada pela Suprema Corte para criticar a decisão tomada pela Suprema Corte, porque ele pode dizer que não é do seu agrado. Ok? E não ser do seu agrado passou a ser algo legítimo, porque a própria Suprema Corte disse que ele é parte da decisão. Então é um negócio bizarro. É um negócio bizarro. É como se tivesse assim, você é pai, aí tem duas crianças, dois filhos estão brigando, um tá batendo e o outro tá apanhando. E aí você fala, ó, chega num acordo aí para parar a violência.
E aí o que tá apanhando fala, o único acordo que tem é ele parar de me bater. E o que tá apanhando, o que tá apanhando fala isso. O que tá batendo fala, não, eu não quero parar, não tem acordo. E aí os pais falam, beleza, então eu vou decretar o que que precisa acontecer. Tipo, e você dá pro cara que tá. Até amanhã vocês decidem. E o cara que tá batendo continua batendo. Não? E aí depois você fala, ok, tá bom, então eu vou tomar uma decisão. E até domingo ele vai continuar batendo. Até que a Suprema Corte vai tomar uma decisão, que o que tá batendo vai falar, pô, qual é? Me mandou parar de bater por quê? Tipo, enquanto isso eu tava, tipo, não tinha problema, eu tava negociando. É basicamente essa situação que tá acontecendo agora. Eles estão permitindo uma pessoa que está tomando, que está agindo de maneira absolutamente absurda, contrária à lei, que faz isso de maneira sistemática, dando legitimidade para essa pessoa participar das decisões sobre as quais ele não deveria ter ingerência. Então, é um papel ridículo da Suprema Corte israelense, papel patético. A Suprema Corte israelense ser tão pouco combativa contra os abusos do governo, abusos bizarros, as violações à lei, mostra a situação na qual a gente está hoje. Basicamente, explica muito sobre o que a gente está vivendo hoje. Explica pra cacete, cara. A situação tá realmente muito complicada, cara. É absurda a forma como as coisas têm sido tratadas e como os soldados que cometeram um crime lá na prisão de Teimã, no campo de Teimã, né? Eles estão sendo tratados como heróis, né, cara? E é uma coisa absurda, assim. Tem um laudo médico, né? Tem um laudo médico dizendo que o cara sofreu agressões, que coisas foram. Enfim, né, a gente comentou disso no último episódio, não quero novamente falar das agressões que ele sofreu. Enfim, o cara foi agredido sexualmente, tem um laudo médico, assim, isso passa por cima e a história vira outra, e agora atacam, tudo é usado para atacar o sistema judiciário, para enfraquecer o sistema judiciário, e assim, é o avanço do golpe autocrático e de todas as formas, cara, é impressionante assim. Em nenhum momento da guerra, né, o governo ele optou por parar o golpe. Só que agora voltou com uma intensidade muito maior, né, a intensidade que a gente tinha ainda antes do 7 de outubro. É absurdo. Só para dar mais uns elementos aí, de como anda essa democracia israelense, né, cara? Essa semana, no final de semana passada, também um professor foi preso, professor de cidadania, chamado como é que chama? Yefremov. Ele foi preso quando ele estava num evento da Universidade Hebraica de Jerusalém. A irmã dele foi receber um título de mestre, e quem estava recebendo o título de mestre também era a esposa do Ben-Gvir. E o Ben-Gvir foi lá no evento e o Alec chamou o cara, gritou, né, pro Ben-Gvir, chamou ele de racista, carranista e também disse que ele é o responsável pela morte de judeus e de árabes, né? Além disso, é um admirador do Goldstein. Goldstein foi um terrorista judeu que matou mais de 20 palestinos em Hebron, né? E, enfim, o túmulo dele é alvo de peregrinação, inclusive do Ben-Gvir, né? O Ben-Gvir vai lá rezar para a alma, né, do terrorista, fascista, enfim. E quando o Alec, gritou isso tudo pro Ben-Gvir, o cara foi preso pela polícia, foi levado para um estacionamento subterrâneo na universidade. O cara foi revistado, algemado. Quando colocaram ele no carro, ele foi algemado no carro também. Chegou na delegacia, o cara foi revistado, revista íntima. O cara sofreu uma revista íntima. Foi algemado nas pernas e só tiraram a algema dele para ir no banheiro, cara. Olha só o absurdo, cara. Um professor de cidadania passando por tudo isso por ter xingado não, né? Por ter simplesmente chamado o Ben de racista e carranista. Não é um xingamento, porque ele simplesmente atestou, né, o que é o Benvir. E aí, isso fez com que o Marras, né, que é o setor ali da polícia que investiga policiais, a ouvidoria, né, abrisse aí uma investigação. Eu não acredito que vai sair muita coisa dessa investigação, não. Mas enfim, é isso aí que está acontecendo. Hoje você já teve gente que foi presa também porque jogou uma bolinha de terra na praia, né? Lembra disso, cara? Uma menina jogou areia no Bengvir e foi presa. Pessoas xingando Bengvir são presas. Já teve, como é que chama? Torcedor do Apoel Tel Aviv também sendo preso. Depois de xingar o Bengvir, tá assim. Esse é o nível da rapaziada. E mais uma questão. O Bengvir não precisa dar ordem de prisão.
para que os policiais prendam, né? Os policiais estão fazendo isso por vontade própria, para servir ao Bem-Vir, para agradar ao Bem-Vir, né? Isso mostra assim o nível de corrupção que hoje existe na polícia israelense e a ideologização que foi feita dentro da polícia israelense. O Aleph, ele foi como é que chama isso? Prestaram ali ele foi julgado, não julgado, né? Indiciado, né? Por ter agredido um servidor público e ter desrespeitado a ordem pública. É por isso que as pessoas estão sendo presas aqui, de acordo com a polícia do bem. É isso, João. Só mais uma questão também, já que a gente está na questão aí da violência e polícia e tudo mais. Semana passada também foi uma semana extremamente violenta no setor árabe. No sábado passado, uma pessoa, um árabe, foi morto em Tel Aviv, no estacionamento de um parque chamado Ganei Yoshua, que é um parque assim enorme, dentro do Parque Ercon, né, que fica, é o principal parque de Tel Aviv, e em frente ao ao parque de diversões, tem um parque de diversões chamado Luna Park, né? E aí tem montanha-russa, essas coisas assim. Então é o estacionamento em frente a esse parque. Um cidadão árabe de Israel foi preso, foi morto na semana passada por questões criminais, né? Não é nada relacionado a crime nacional, como aqui chama. E no mesma noite, um cara também, um outro cidadão árabe, foi morto em Yafo, também por questões de crime organizado. E até agora a gente tem 223 mortos no setor árabe israelense esse ano. Já é recorde, e a coisa tá muito feia, né? Como eu venho, não vou mais comentar sobre isso, né? Só fazendo aquele comentáriozinho final. é, não é questão de a polícia não sabe como lidar, é método. É método da polícia, a polícia não faz absolutamente nada. Da mesma forma como a gente teve aí 2.000 e não sei quantos casos de ataques de colonos, né? Não, 1.600 casos no ano passado e só teve 60 pastas abertas, né, para investigar. A mesma coisa está acontecendo aqui, né? A gente tem 223 mortos esse ano e a polícia não faz absolutamente nada, não tem um interesse, é método. Eles deixam com que a criminalidade aumente no setor árabe da população israelense e a polícia, enfim, deixa com que eles se matem. É isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a palavra da semana, Correio dos Ouvintes e o nosso novo quadro, o personagem da semana. Bom, João, vamos começar aí pelo nosso novo quadro, né? O personagem da semana. Você pensou em alguém, preparou alguém e vai apresentar alguém. Quem é o nosso primeiro personagem? Pois é, Marquinhos, esse é o nosso novo quadro, sobre o qual, nesse quadro a gente pretende dissecar um personagem específico, aqui da região, especialmente israelense, mas hoje, no caso, eu vou começar com um personagem palestino, porque eu estou misturando uma notícia com, com a verdade, com a biografia dessa pessoa. Não vai ser muito longo, então fiquem com a gente que vai ser interessante. O personagem da semana se chama Hussein Sherrada al-Sheikh, mas eu vou me referir a eles pelo último sobrenome, ok? O al-Sheikh, ele é um árabe palestino, expulso, né, cuja família foi expulsa da cidade, do vilarejo, na verdade, de Deir Tarif, da região de Ramle, que é uma cidade hoje mista, né, com 80% de judeus e 20% de árabes, mas que até a Guerra de 48 eram basicamente árabes, os habitantes de Ramle, e a família dele foi expulsa dali para a Cisjordânia, e ele nasceu em 1960 em Ramallah. Né? Ele foi, ele pertence a uma família, ainda que seja uma família de refugiados, de classe média baixa. Ele conseguiu crescer na vida e realizar estudos universitários ali dentro dos territórios. Ainda que antes disso, né, ele tenha sido, quando ele ainda era jovem, em 77, quando ele tinha 17 anos, ele foi preso pelo exército israelense por por suposta participação em grupos violentos. Ele nega que ele tenha participado de grupos violentos, mas ele não nega que ele tenha sido um membro
do movimento Fatah, que era parte da OLP e que naquele momento realizava ações armadas. Ele ficou preso por 11 anos, perdão, ele foi preso em 78, ficou preso por 11 anos. Em 89, ele foi libertado, porque ele não era, de fato, um preso importante ali. Quando ele foi libertado, ele se uniu ao Fatah novamente, ao grupo do Arafat, e ele cresceu ali dentro. E ele também cresceu no momento certo, porque em 93 foram assinados os Acordos de Oslo, e ele estava ali na liderança, né, uma liderança jovem do movimento, quando a Autoridade Palestina surge, quando a OLP reconhece o Estado de Israel e Israel reconhece a OLP como legítima representante do povo palestino. E ele começa a exercer alguns cargos de liderança e foi subindo lentamente ali. A sua atuação principalmente foi nos aparelhos de segurança palestinos, já legalizados, né, depois da criação da Autoridade Palestina, que inclusive até hoje cooperam com Israel. E ele foi posteriormente nomeado chefe da Autoridade de Assuntos Civis, que é o órgão responsável pela ligação com Israel em questões de permissões, passagens e gestão civil. Ou seja, um cargo muito decisivo, no qual, a partir do qual ele está em contato frequente com a população, perdão, com o governo israelense e com as autoridades israelenses. O Al-Sheikh fala hebraico desde a época que ele foi preso, ele aprendeu hebraico na prisão, e ele exercita o seu hebraico com frequência, porque os cargos que ele teve eram cargos que ele teve, que ele tem, são e eram cargos de muito contato com os aparelhos de segurança israelenses, com os aparatos de segurança israelenses. Tanto que ele é considerado por Israel uma pessoa com quem os aparatos de segurança podem estabelecer um bom diálogo. Em 2022, ele foi nomeado secretário do Comitê Executivo da OLP e agora, em 2025, ele foi nomeado o vice-presidente palestino pelo Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, que nesse sábado agora, no dia 15 de novembro, vai fazer 90 anos e já está sendo pressionado para organizar a sua sucessão. E o Al-Sheikh foi o escolhido pelo Abbas e aprovado, e esse aprovado, eu boto aí uma ênfase grande, porque essa aprovação ela era necessária para essa indicação, né? Ele foi aprovado pelos Estados Unidos e por Israel para ser indicado vice-presidente. E, aparentemente, tudo indica, né, que o Abbas ele está preparando o Al-Sheikh para ser o presidente da Autoridade Palestina de forma interina, por um espaço de 90 dias, renovável por mais 90 dias, até que haja condições para que sejam realizadas eleições nos territórios palestinos, que possam decidir quem vai ser o novo presidente, para decidir o novo parlamento, conforme pressiona a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, e a França também, através do seu plano para a autoridade palestina, sobretudo após a ocupação israelense da faixa de Gaza. Enfim, e agora, eu acho que o Jack Houry, que é um jornalista do Haaretz, especialista em questões árabes, ele mesmo árabe, no caso, ele traça três cenários para essa nomeação do Al-Sheikh e ele se mostra um pouco preocupado com isso. Que se por um lado o Al-Sheikh, e isso obviamente faz todo sentido, né? Se por um lado ele tem a aprovação de Israel, por outro lado ele é uma figura sem nenhuma popularidade nos territórios. Quando eu digo sem nenhuma popularidade, é que ele, segundo a última pesquisa feita, ele teria 2% dos votos em eventuais eleições para a presidência da Autoridade Palestina. 2%, a margem de erro de 2% é zero, né? Ele é uma figura que não é, o seu nome não surge quando você pergunta para os palestinos sobre a possibilidade de que ele possa ser essa figura, essa liderança, por algumas razões. Primeiro, porque ele é muito próximo do Mahmoud Abbas, que é uma figura também impopular. O Abbas tem 13% dos votos, né? Ele é o candidato preferido para 13% da população população palestina. Em comparação, por exemplo, o Khaled Marshall, que é o ex-chefe do braço político do Hamas, ele teve 36%, e o Marwan Barghouti, que o nome que a gente já falou aqui muitas vezes, que é um membro do Fatah que está preso desde a segunda intifada e que não foi libertado agora, ele tem 49% da preferência dos palestinos. Ou seja, o Al-Sheikh ele teve 2% naquela pesquisa, e na segunda vez que foi feito, o nome dele não apareceu, simplesmente. Ou seja, ele não é uma figura considerável pelos palestinos para chefiar o governo, tanto pela desaprovação ao Mahmoud Abbas, quanto pela sua relação com Israel.
E aí, os três cenários apontados pelo Jack Ruby, que são relevantes em citar, que é o seguinte: o que que essa nomeação dele quer dizer? A primeira é que pode ser que ele realmente entre no cargo para poder apressar eleições, e que tenha eleições, e que tudo pode acontecer depois das eleições. O segundo cenário é que ele entre de maneira interina e fique permanente, como acontece muito aqui na região, no Oriente Médio. Alguém assume de maneira interina e ninguém tem força para tirá-lo dali. Ele exerce o controle sobre as forças de segurança palestinas, pode reprimir a oposição, como o próprio Mahmoud Abbas faz, e ele acaba ficando como chefe ali por mais tempo. E a terceira opção é uma tentativa de derrubada dele na hora que ele assumir de maneira interina, porque ele é uma figura frágil e o Hamas pode tentar usurpar o poder por meio de um golpe, que é um cenário que pode acontecer e pode transformar a Cisjordânia num caos. Esses são os três cenários descritos pelo Jack Ruby. Nenhum deles é muito positivo, porque se a gente vê as possibilidades, né, de eleições segundo as pesquisas hoje, não tem nenhum nome tipo, o único nome, né, que tem realmente uma liderança razoável é o Barghouti, uma grande aprovação, e ele não vai ser candidato, ou pelo menos ele não vai liderar os palestinos enquanto ele estiver preso. E a segunda opção é o Hamas. Então, é uma situação um pouco complicada. O Abbas, aparentemente, ele não quer largar o osso de maneira total. Ele está entregando para um cara em quem ele confia e ele pretende criar um cargo para si mesmo para poder continuar influenciando como uma espécie de presidente honorário que vai cuidar da parte internacional, se reunir com chefes de Estado e chefes de governo e deixar o Al-Sheikh fazer a administração civil, especialmente da Cisjordânia, e se abrir uma brecha também de Gaza. O problema é que ele não tem moral para isso, né? E essa é a pessoa que aparentemente vai ser indicada para ser o novo chefe, o novo governador dos palestinos da Cisjordânia, pela autoridade palestina, impopular, altamente corrupta. O que joga a favor dele, pelo menos em comparação com a troika, né, a liderança da autoridade palestina hoje, cuja média de idade é de 80 anos, é que ele tem só 64 anos. Ele é muito mais jovem do que a média ali. Então ele representa uma espécie de renovação. Vale a pena dizer, aliás, que o Mahmoud Abbas, né, quando ele assumiu o poder há 22 anos, ele tinha só 68 anos. Naquela época, essa era a média de idade ali, um pouquinho até menos, né, da liderança palestina, que envelheceu junto com ele. Ele vai fazer agora 90, né? Enfim, a gente sabe, a gente está vendo aí que não é uma idade muito razoável para você exercer uma responsabilidade tão grande, sobretudo quando você já é o manda-chuva ali desde 2005, né? Então, desde 2004, né? Ele começou em 2004 interino e foi eleito em 2005 através de eleições diretas ali nos territórios palestinos, e desde então não houve outras eleições para o executivo palestino, e ele se mantém como presidente palestino de uma maneira não muito democrática, né? Digamos assim, para não dizer autoritária. Tá feito aí o personagem da semana, Marquinhos, e na semana que vem é a tua vez, você escolhe aí de quem você quer falar e manda abraço. Isso aí, semana que vem sou eu. Beleza. Abrimos bem, cara. Foi interessante aí nosso quadro. Pô, eu gostei. Você deu a ideia aí ontem. Pô, muito legal a ideia e acredito que a galera vai gostar também. Bom, é isso, João. Palavra da semana, cara. Vamos de quê? Marquinhos, a palavra de hoje, e que é uma palavra que a gente escutou muito nesses dias, e agora por causa do Adar Golding ela voltou a aparecer, é a palavra halal. Né? Que ela significa várias coisas, né? Ela significa, por exemplo, espaço, né, sideral, mas nesse caso, halal significa uma pessoa que foi morta por um ataque contra a população israelense. Então, você fala que você tem os Hatufim, que são os sequestrados, e os Halalim, que são os sequestrados mortos, né? No caso, o Adar Goldin, ele é um sequestrado halal, que foi devolvido essa semana. Então, a palavra halal, que a gente lamentavelmente tem escutado muito aqui em Israel nos últimos tempos, ela é a palavra da semana. É isso, halal. Ela tem, na verdade, um simbolismo bem interessante, né? Justamente como você falou da questão do espaço, né? É um espaço vazio, né? Halal é um espaço vazio. Não só o espaço sideral, mas também um espaço vazio. Quando você fala assim de um cômodo, né, você pode usar halal, um espaço vazio, assim. E o fato de você usar isso também para dizer uma pessoa, com uma pessoa morta, né? Ou seja, uma pessoa morta deixa um vazio, né? O cara, ou seja, um vazio,
tem uma conotação aí bem interessante essa questão. Bom, João, essa semana aí não temos Correio dos Ouvintes, então, de acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por. Ah, cara, olha só, não fizemos o marco temporal, cara. Faremos agora, então, no final da gravação do nosso podcast, dia 12 de novembro de 2025, terminando a gravação 11h54 da noite. Não é dia 13. Não, é quinta-feira 13. Então é isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. Nada mais a declarar. Então, João, boa chuva para você, cara. Fique Amém. sentado na sua varanda, fumando uma narguila, sentindo o cheiro da chuva e ouvindo o barulho, que é uma delícia. Então, também vou fazer isso por aqui, cara. Sentir o cheiro de chuva, aquele barulhinho gostoso. E vamos que isso se ela vier, né? Isso se ela não desapontar a rapaziada e chegar Ela vem. como. Dessa vez não tem erro. No programa lá do Instituto de Meteorologia que o Rafael Stern passou, Ah, ela não falha. Pode ficar tranquilo. rapaz, falha. Vamos que vamos. A gente vê, a gente tira a prova do 7 aí na semana que vem. Valeu, cara. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfers, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzman Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Lande, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Suzana Saul, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,